Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Que a paz do Divino Mestre Jesus continue reinando em nossos corações. Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa, um dia emblemático para todos nós cristãos católicos. Para nós cristãos católicos, e eu posso falar isso com muita propriedade, este dia ele não é celebrado como outras pessoas o celebram dentro de meios cristãos. Falando um pouco sobre isso, a partir de um lado protestante pentecostal, que é onde eu vivi, esse dia não é celebrado desta forma. Com esta solidez, com esta propriedade, com esta sacralidade que este dia merece. Eu lembro, por sinal, que antigamente, neste dia, eu participava de retiros para falar contra o Cristo que morreu na sexta-feira. Era uma espécie de chacota, essa é a verdade. Era uma forma de dizer que os católicos estavam presos a um Jesus morto. Estavam presos à cruz. O Cristo dos católicos continuava aprisionado, pregado na cruz. Era uma forma de dizer que o Jesus dos católicos era um Jesus morto, que não andava, não falava, não ouvia, que nada podia fazer pelos católicos. E, por isso, os católicos eram do jeito que eram. Como se nós, naquela época, fôssemos diferentes. Que incoerência, né? Como se fôssemos diferentes. Como se não tivéssemos as mesmas dores, como se não cometêssemos os mesmos pecados, como se não enfrentássemos as mesmas enfermidades, como se não morrêssemos das mesmas causas que os católicos morrem, como se não estivéssemos sujeitos a praticar os mesmos pecados que os irmãos católicos cometem. Como se não traíssemos, como se não negássemos o Filho de Deus. Então, geralmente, nessa sexta-feira, eu também me reuni várias vezes para fazer um dia de oração, um dia de espiritualidade, atacando a Igreja Católica. Repito-me, porque estão presos na cruz, na sexta-feira. E o que interessava mesmo é o Jesus do domingo, da ressurreição, o Jesus da Páscoa. E é interessante, queridos, hoje, por sinal, estou, desde ontem, pregando no Santuário Basílica Estadual em Belo Horizonte. Santuário Estadual Nossa Senhora da Piedade. Estamos em um retiro, um aprofundamento de oração no Tríduo Pascal, sexta, sábado e domingo. A sexta-feira sabemos que começou ontem. Assim que o sol se põe, na quinta-feira, começa a sexta-feira. Então aquela ceia que Jesus realiza com os seus discípulos não foi na quinta-feira, foi na sexta-feira. Porque o calendário judaico ele não é solar. É um calendário lunar. Então, 6 horas da tarde, 6 horas e 1 minuto, já é sexta-feira. Então, neste dia, no caso, nas primeiras horas deste dia da sexta-feira, Jesus sacramentalmente
Ele pega o pão, ele pega o cálice com vinho e vai dizer: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, façam isto em minha memória. Façam isto em minha memória. Jesus estava falando isto para quem? Para os seus discípulos. Então, esta noite, estas primeiras horas da sexta-feira, preste atenção. O que Jesus está dizendo? Isto é o meu corpo que será partido por vós. Este é o meu sangue que será derramado por vós. Horas depois da mesma sexta-feira, aquilo que ele está fazendo sacramentalmente, que é o que nós fazemos no nosso culto, na Santa Missa. Não existe culto, não existe missa sem Eucaristia. A igreja vive da Eucaristia. A Eucaristia é o centro da vida cristã. Então, aquilo que Jesus está fazendo na sexta-feira à noite, que nós chamamos de quinta-feira à noite, repito-me, que já é sexta-feira, mas é um dia só. Este dia vai terminar daqui a pouco. Eu estou gravando este vídeo agora, faltam 12 minutos para meio-dia. Às 6 horas da tarde de hoje, termina a sexta-feira e começa o sábado. Então, aquilo que Jesus estava dizendo, ele falou sacramentalmente: este é o meu corpo, este é o meu sangue, que será entregue, será derramado por vós, horas depois, daqui a pouco, vai acontecer a realidade daquilo que sacramentalmente ele havia feito. Daqui a pouquinho, Jesus, o seu corpo está sendo entregue, está sendo rasgado, e o seu sangue, a sua última gota de sangue, está sendo derramado por todos nós. Este dia não pode ser esquecido, este dia não pode ser banalizado, este dia não pode ser um dia de gritaria, um dia qualquer, um dia banal, um dia fútil, um dia superficial, um dia robótico. É o dia no qual o meu e o seu Salvador, se é que assim o cremos de verdade, entregou-se por nós, derramou a sua última gota de sangue por nós, amou-nos até o fim. Mas, como dizia, estava estacionado no domingo, usava a sexta-feira para falar, para pregar. As pregações são todas contra a Igreja Católica, para dizer que os católicos adoram Jesus morto. Porque o que nos interessava mesmo era o domingo da ressurreição. O que vale para nós não é o Jesus da cruz, mas o Jesus que ressuscita, o Jesus que sobe. Mas não me esqueça, ontem eu pregava isso aqui no santuário. Não existe domingo de ressurreição. Como semanalmente, vamos tirar a Páscoa, a Semana Santa, as semanas normais. Não existe terça-feira sem segunda-feira. Não existe quarta sem terça. Não existe quinta sem quarta. Não existe sexta sem quinta. Não existe sábado sem sexta. Não existe domingo sem sábado. Não existe ressurreição se primeiro não houver morte, e morte de cruz. Não existe domingo de Páscoa sem a sexta-feira. A sexta-feira é primordial, este dia é primordial, porque foi neste dia o que vai acontecer. Pedro, ele vai pregar no dia de Pentecostes: aquele que vós matastes pelas mãos de ímpios e pecadores, Deus o ressuscitou. Por que Deus o ressuscitou? Ele está falando do domingo da ressurreição, mas está falando também da sexta-feira. Aquele que vós matastes, aquele que vós traístes, aqueles que vós entregastes. Deus o ressuscitou. Então, a força da ressurreição, o domingo da ressurreição, ele só tem consistência se for colocado ao lado da sexta-feira, onde Cristo se entrega e se derrama por todos nós. Estamos aqui
no Santuário Estadual de Nossa Senhora da Piedade, em Belo Horizonte, pregando este aprofundamento de oração. Estamos entrando no mistério. Começamos no Domingo de Ramos, uma festa maravilhosa que muitas vezes não nos damos conta do que é esta festa. Esta festa coloca-nos na Semana Santa. Esta festa coloca-nos no mistério da cruz. E esta festa coloca-nos também na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a nossa fé, isto é o que cremos. Por isso estou aqui. Padre Felipe e outros padres, estamos aqui neste grande aprofundamento de oração. Estamos mergulhando nas Escrituras, estamos mergulhando nos documentos da Igreja, falando as verdades da fé, verdades bimilenares, 2000 anos de história da Igreja. Aquilo que São Paulo disse, eu recebi do Senhor o que vos transmiti, o que vos ensinei. 2000 anos, a Igreja perpetua este mistério extraordinário. Por isso, meu irmão amado, meu irmão querido, precisamos viver este mistério com intensidade. Precisamos abraçá-lo. Precisamos tomar a nossa cruz. É muito fácil vivermos os mistérios gozosos, os mistérios luminosos, os mistérios gloriosos. Mas viver os mistérios dolorosos, e eles fazem parte do rosário da nossa vida, do rosário da nossa história, do rosário da nossa existência. A nossa vida não é apenas de mistérios gozosos, luminosos e gloriosos. Os dolorosos, eles fazem parte da nossa história. Santa Catarina está vivendo isto. Quem imaginou que aquelas famílias, naquele dia, há 2, 3 dias atrás, fosse viver uma tragédia semelhante? Suas crianças morrerem a machadada. Que coisa triste, que coisa caótica. Qual pai, qual mãe imaginou que naquele dia iriam deixar as suas crianças naquela creche para que fossem sacrificadas, para que fossem mortas? Se eles soubessem, eles não teriam levado as suas crianças. Se eles soubessem que aquela tragédia iria acontecer, eles teriam ido à escola. Fecha a escola hoje, porque vai acontecer uma tragédia. Ou seja, mistérios dolorosos. Eles acontecem subitamente, inesperadamente, de uma ou de outra forma. Assim como o sol e a chuva vêm sobre todos, os mistérios dolorosos também. Sabemos, contudo, como disse São Paulo, não sejais como aqueles que não têm esperança. Sabemos, contudo, que a nossa história, ela não estaciona nos mistérios dolorosos. Ela não termina na cruz, mas a cruz é o marco capital para sabermos se temos ou não coragem de carregá-la. O nosso encontro com Deus produziu em nós a capacidade de carregar a nossa cruz. O sacramento do batismo e os sacramentos da iniciação cristã que recebemos nos credenciou a levar a nossa cruz até o Calvário e morrer nela, amando os nossos inimigos. Aí está o desafio, queridos. Não existe domingo da ressurreição, não existe esse Cristo glorioso que não passa pelo Calvário, que não passa ele mesmo pelos mistérios dolorosos. Não existe. É o nosso desafio. A cada dia, a cada instante, a cada alvorecer. Há 1 ano atrás eu perdi um filho, morreu de câncer com 31 anos. Quantos outros já se foram por outros motivos, por outras patologias? Agora nos deparamos com estas crianças.
Ou seja, a nossa experiência com Deus está nos ajudando a viver esses momentos dolorosos da nossa vida, da nossa história? Ou nessa hora a gente diz, ao contrário do que dissemos no domingo de Ramos, esse Jesus não me serve. Esse Jesus não impediu que a minha criança, que o meu filhinho, que a minha filhinha fosse morta brutalmente naquela creche. Esse Jesus não impediu, esse que eu gritei, hosanas, aquele que vem em nome do Senhor, ele não impediu que o meu filho morresse de câncer. Ele não impediu que aquele acidente eliminasse, como agora presenciamos também, aquele terrível acidente que matou toda aquela família. Meu Deus, que tragédia! Ou seja, porque tu não evitastes aquela tragédia na minha família, porque tu não curastes o meu filho, porque tu não me curastes, eu estou dizendo para ti, crucificam, tu não me serve. Domingo, eu disse uma coisa, domingo de Ramos, eu me alegrei, eu levantei as mãos, eu dei glória a Deus, aleluia, profetizei, falei línguas estranhas, mas hoje, porque tu não és aquele que me obedece, que satisfaz as minhas vontades quando eu preciso, porque tu não me respondes quando eu grito por ti. Crucifica. Tu não me serve, tu não me representa. Eu quero que Barrabás seja solto e que tu sejas crucificado. Tu me decepcionaste. Tu marcastes a minha vida negativamente. Por isso eu não te quero. Por isso eu não te aceito, eu quero Barrabás. Ah, meu irmão amado, meu irmão querido, esta história repete-se a cada dia, a cada instante, exatamente diante das sextas-feiras. Esta história repete-se diante dos mistérios dolorosos. Não esqueça, entre o domingo de Ramos e o domingo da ressurreição. Agora preste atenção, o domingo de Ramos é um dia festivo, mas ele não é nada, ele desaparece diante do domingo da ressurreição. Porque a alegria da ressurreição, daquele que vence a morte, não é nada ao lado do domingo de Ramos. É uma alegria muito maior, é um mistério extraordinário. É o dia em que a vida vence a morte em toda a sua brutalidade, em toda a sua extensão trágica e precária que causa para a humanidade. Jesus a vence. São Paulo vai dizer: onde está a tua força, onde está o teu aguilhão, ó morte? Jesus a venceu. Então é uma alegria extraordinária que vai acontecer no domingo da ressurreição. Porém, entre o domingo de Ramos e o domingo da ressurreição tem a sexta-feira. E é nessa sexta-feira que se nos aparecem os mistérios dolorosos da nossa vida, e são diante desses mistérios dolorosos que nós dizemos: tchau, Jesus. É nessas horas que abandonamos a igreja de Jesus. É nessa hora que trocamos Jesus pelas cisternas. É nessa hora que dizemos: para mim não dá mais, acabou. Você não é aquilo que eu pensei, você não é aquilo que eu imaginei, você não é aquilo que eu esperava. Meu irmão amado, meu irmão querido, entremos neste mistério com toda a força. Agora de manhã as nossas atividades no santuário já encerraram, né? E daqui a pouquinho nós entramos nos mistérios litúrgicos da igreja. Daqui a pouquinho já entramos nos mistérios litúrgicos da igreja. Estou junto com você e quero que você esteja junto comigo para vivermos com intensidade esta grandeza, esta mensagem que há 2000 anos a Igreja de Jesus prega, anuncia. A igreja não tem vergonha da cruz de Cristo. São Paulo diz: se eu tenho que me alegrar, se eu tenho que me gloriar em alguma coisa, que seja na cruz de Cristo. Só que a cruz de Cristo, sem o crucificado, ela não tem valor.
cruz era a cruz. Só que depois em cima dessa cruz, Jesus se fez cruz. Depois que entre os céus e a terra, Jesus se fez cruz em cima daquela cruz de madeira, aquela cruz de madeira perdeu o sentido. É neste altar que Jesus ganha e conquista a nossa salvação, a nossa vitória. Vamos em frente, meu irmão, vamos em frente, minha irmã, vivendo esta experiência anual, após a quaresma, todo esse retiro quaresmal anual que a igreja faz. Que mistério é esse que a gente vive? Que igreja linda, que igreja bonita. É essa que, apesar dos turbilhões, apesar das incoerências de nós, os seus filhos, e não pouco os seus eminentes filhos, ela não se envergonha da cruz de Cristo. Ela não tem vergonha do mistério pascal, ela não tem vergonha do tríduo pascal, ela não tem vergonha da Semana Santa, porque ela sabe que após tudo isso tem uma ressurreição. Mas negar a tragédia da sexta-feira é não celebrar com dignidade a Páscoa, o domingo da ressurreição. Eu agradeço Dom Valmor, o arcebispo de Belo Horizonte, todos os padres ontem na missa na Catedral Cristo Rei dos Santos Olhos. Que momento extraordinário aquele, os reitores aqui do santuário, em nome do padre Felipe, do seminarista Rômulo e tantos outros. Eu agradeço a acolhida e o privilégio de poder estar aqui partilhando neste santuário basílica um pouco desses mistérios que eu vim conhecer na Igreja Católica Apostólica Romana. Um abraço, Deus os abençoe.